Capítulo 1. Superfície. Consciência do ego. Começarei a desenrolar o mapa da psique traçado por Jung, examinando a sua descrição da consciência humana, bem como de sua característica mais central, o ego. Ego é um termo técnico cuja origem é a palavra latina que significa eu. Consciência é a percepção dos nossos próprios sentimentos e no seu centro existe um eu. Este é um óbvio ponto de partida e o portal para ingressar no vasto espaço interior a que damos o nome de psique. É também uma complexa característica da psique, a qual ainda contém muitos enigmas e perguntas sem resposta. Embora Jung estivesse mais interessado em descobrir o que havia por baixo da consciência, nas regiões interiores da psique, ele também assumiu a tarefa de descrever e explicar a consciência humana. Desejava criar um mapa completo da psique, de modo que isso foi inevitável. A consciência do ego é uma característica primordial do território que ele estava explorando. Jung não pôde realmente ser qualificado como um psicólogo do ego, mas, de fato, atribuiu um valor social ao ego, ofereceu uma descrição das funções do ego e reconheceu a importância crítica de maior consciência para o futuro da vida humana e para a cultura. Além disso, tinha uma noção perfeita de que a consciência do ego é, per se, a condição prévia para a investigação psicológica. É a ferramenta. O nosso conhecimento como seres humanos sobre qualquer coisa é condicionado pelas capacidades e limitações da nossa consciência. Portanto, estudar a consciência é dirigir a atenção para o instrumento que está usando para a investigação e exploração psicológicas. Por que é tão importante, sobretudo em psicologia, entender a natureza da consciência do ego? Por que há necessidade de proceder a ajustes para a distorção? Disse Jung que toda psicologia é uma confissão pessoal. Todo psicólogo criativo está limitado por suas próprias preferências pessoais e por seus pressupostos não examinados. Nem tudo que parece ser verdadeiro, até para a consciência do mais sério e mais sincero investigador, constitui necessariamente um conhecimento preciso. Muito do que passa por ser conhecimento entre os seres humanos é, na realidade, após inspeção mais rigorosa e mais crítica, mero preconceito ou crença baseada em distorção, prevenção, boato, especulação ou pura fantasia. As crenças passam por ser conhecimento e adere-se a elas como se fossem certezas dignas de crédito. Eu creio a fim de poder entender. Um famoso comentário de Santo Agostinho. Pode parecer hoje estranho aos nossos ouvidos modernos, e, no entanto, é esse frequentemente o caso quando as pessoas começam a falar sobre realidade psicológica. Jung empenhou-se seriamente em examinar os fundamentos de seu próprio pensamento mediante um estudo crítico do instrumento que estava usando para realizar suas descobertas. Argumentou vigorosamente que o entendimento crítico da consciência é essencial para a ciência, tanto quanto o é para a filosofia. O entendimento correto da psique, ou, a bem dizer, de qualquer outra coisa, depende do estado de consciência de cada um. Jung queria oferecer um entendimento crítico da consciência. Esse foi o seu objetivo primacial ao escrever sua obra-chave, Tipos Psicológicos, a qual descreve 8 estilos cognitivos que distinguem a consciência humana e processam de modo diferente a informação e a experiência de vida. A relação do ego com a consciência. Jung, portanto, escreve muito sobre consciência do ego em grande parte de suas obras publicadas. Para os meus propósitos aqui, examinarei inicialmente o primeiro capítulo, intitulado O Eu, de um de seus últimos livros, Aion, Estudos sobre o Simbolismo do Si Mesmo, assim como alguns textos e passagens afins. Eles sumariam adequadamente a sua posição e representam o seu pensamento maduro sobre o assunto. No final deste capítulo, incluirei algumas referências a tipos psicológicos.
Aion pode ser lido em muitos níveis diferentes. É como dissemos, uma obra dos últimos anos de Jung e reflete seu profundo envolvimento com a história intelectual e religiosa ocidental e seu futuro, bem como seus mais detalhados pensamentos acerca do arquétipo do si mesmo. Os primeiros 4 capítulos foram adicionados ao livro mais tarde a fim de dotar o novo leitor com uma introdução à sua teoria psicológica geral e oferecer um ponto de entrada no vocabulário da psicologia analítica. Se bem que essas páginas introdutórias não sejam detalhadas nem particularmente técnicas, elas contêm as mais condensadas considerações de Jung sobre as estruturas psíquicas denominadas ego, sombra, ânima, ânimos e si mesmo. Jung define aí o ego nos seguintes termos: entendemos por ego aquele fator complexo com o qual todos os conteúdos conscientes se relacionam. É este fator que constitui, por assim dizer, o centro do campo da consciência. E dado que este campo inclui também a personalidade empírica, o ego é o sujeito de todos os atos conscientes da pessoa. A consciência é um campo, e aquilo a que Jung chama aqui de personalidade empírica é a nossa personalidade tal como a conhecemos e a vivenciamos diretamente. O ego, como sujeito de todos os atos pessoais de consciência, ocupa o centro deste campo. O termo ego refere-se à experiência que a pessoa tem de si mesma, como um centro de vontade, de desejo, de reflexão e ação. Essa definição do ego como centro da consciência mantém-se constante do começo ao fim dos escritos de Jung. Jung dá prosseguimento a este texto com um comentário sobre a função do ego dentro da psique. A relação de qualquer conteúdo psíquico com o ego funciona como critério para saber se este último é consciente, pois não há conteúdo consciente que não se tenha apresentado antes ao sujeito. O ego é um sujeito, a quem os conteúdos psíquicos são apresentados. É como um espelho. Além disso, a ligação com o ego é a condição necessária para tornar qualquer coisa consciente. Um sentimento, um pensamento, uma percepção ou uma fantasia. O ego é uma espécie de espelho no qual a psique pode ver-se a si mesma e pode tornar-se consciente. O grau em que o conteúdo psíquico é tomado e refletido pelo ego é o grau em que se pode afirmar que ele pertence ao domínio da consciência. Quando um conteúdo psíquico só é vaga ou marginalmente consciente, é porque não foi ainda captado e mantido em seu lugar na superfície refletora do ego. Nas passagens que se seguem a essa definição do ego, Jung estabelece uma distinção crucial entre características conscientes e inconscientes da psique. Consciência é o que conhecemos e inconsciência é tudo aquilo que ignoramos. Um outro estudo, escrito mais ou menos na mesma época, A Natureza da Psique, torna essa distinção um pouco mais precisa. O inconsciente não se identifica simplesmente com o desconhecido. É antes o psíquico desconhecido, ou seja, tudo aquilo que presumivelmente não se distinguiria dos conteúdos psíquicos conhecidos quando chegasse à consciência. A distinção entre consciente e inconsciente, tão fundamental na teoria geral da psique de Jung, como é, aliás, para toda a psicologia da profundidade, postula que alguns conteúdos são refletidos pelo ego e mantidos na consciência, onde podem ser examinados e manipulados de novo. Ao passo que outros conteúdos psíquicos situam-se fora da consciência, seja temporária, seja permanentemente. O inconsciente inclui todos os conteúdos psíquicos que se encontram fora da consciência, por qualquer razão ou qualquer duração. Na realidade, essa é a grande massa constituinte do mundo psicológico. O inconsciente era a principal área de investigação em psicologia da profundidade, e o mais apaixonado interesse de Jung estava na exploração desse território. Mas voltaremos a falar disso mais adiante. Em seus escritos, Jung refere-se frequentemente ao ego como um complexo.
Termo este que será extensamente discutido no próximo capítulo. Na passagem do Aion, entretanto, ele chama-lhe simplesmente um conteúdo específico da consciência, afirmando assim que a consciência é uma categoria mais ampla do que o ego, contém mais do que somente o ego. O que é então a consciência, esse campo onde o ego está localizado e cujo centro é por este último ocupado e definido? A consciência é, muito simplesmente, o estado de conhecimento e entendimento de eventos externos e internos. É o estar desperto e atento, observando e registrando o que acontece no mundo em torno e dentro de cada um de nós. Os humanos não são, é claro, os únicos seres conscientes sobre a Terra. Os outros animais também são conscientes, uma vez que podem, obviamente, observar e reagir a seu respectivo meio ambiente em termos cuidadosamente modelados. A sensibilidade das plantas para o seu meio ambiente também pode ser tomada como uma forma de consciência. A consciência, per si, não separa nem distingue a espécie humana de outras formas de vida. Nem a consciência é algo que separa os humanos adultos das crianças. Stricto sensu, a consciência humana não depende em absoluto no tocante à qualidade essencial de idade ou de desenvolvimento psicológico. Um amigo meu que observou o nascimento de sua filha disse-me como ficou profundamente comovido quando, depois da placenta ser removida e os olhos do bebê serem limpos, ela abriu os olhos e passeou o olhar pela sala, assimilando-a. Isso era, obviamente, um sinal de consciência. O olho é um indicador da presença de consciência. Sua vivacidade e movimento é o sinal de que um ser vígio está observando o mundo. A consciência depende não só da vista, é claro, mas também dos outros sentidos. No ventre materno, antes dos olhos do bebê estarem funcionando para ver, ele registra sons, reage a vozes e a música e indica um notável grau de receptividade. Ainda não sabemos exatamente quando o embrião atinge pela primeira vez um certo nível de percepção e receptividade que possa ser definido como consciência, mas é um processo que se inicia muito cedo e certamente no período pré-natal. O oposto da consciência é o sono profundo e sem sonhos, a ausência total de reatividade da capacidade de perceber e sentir. E a permanente ausência da consciência de um corpo é praticamente uma definição de morte, exceto em casos de prolongado coma. A consciência, mesmo que se trate apenas do potencial pela consciência futura, é o fator vital. Ele pertence a corpos vivos. O que o desenvolvimento faz à consciência é adicionar-lhe um conteúdo específico. Em teoria, a consciência humana pode ser separada do seu conteúdo, os pensamentos, lembranças, identidade, fantasias, emoções, imagens e palavras que afluem e se aglomeram no seu espaço. Mas, na prática, isso é quase impossível. De fato, só os iniciados espirituais de um nível avançado parecem ser capazes de fazer essa distinção de um modo convincente. É verdadeiramente um sábio quem pode separar a consciência do seu conteúdo e logra manter uma coisa separada da outra. Aquele cuja consciência não é definida por identificações com pensamentos e imagens selecionados. Para a maioria das pessoas, porém, a consciência sem um estável objeto para servir-lhe de âncora, de afundamento, parece ser uma coisa extremamente efêmera e transitória. A substancialidade da consciência e o sentimento de solidez são tipicamente fornecidos por objetos e conteúdos estáveis, tais como imagens, recordações e pensamentos. Substância e continuidade em consciência são feitas disso. Entretanto, como atestam as vítimas de derrame cerebral, os conteúdos e até as funções egóicas da consciência, pensar, recordar, denominar e falar, reconhecer imagens, pessoas e faces familiares são, na realidade, mais transitórios e frágeis do que a própria consciência. É possível pertencer inteiramente à própria memória. Por exemplo,
e ainda ser consciente. A consciência é como um quarto cujas 4 paredes cercam o conteúdo psíquico que temporariamente o ocupa. E a consciência precede o ego, o qual se converte, em última instância, no seu centro. O ego, como a consciência, também transcende e sobrevive ao conteúdo específico que, em qualquer momento determinado, ocupa o quarto da consciência. O ego é o ponto focal do interior da consciência, a sua característica mais central e talvez mais permanente. Contra a opinião do Oriente, Jung argumenta que sem o ego, a própria consciência torna-se discutível. Mas é verdade que certas funções do ego podem ser suspensas ou aparentemente obliteradas, sem destruir a consciência por completo, e assim, uma espécie de consciência sem ego, um tipo de consciência que se apresenta muito poucas provas evidentes de um centro obstinado, de um eu. É uma possibilidade humana, pelo menos durante curtos períodos de tempo. Para Jung, o ego forma o centro crítico da consciência e, de fato, determina em grande medida que conteúdos permanecem no domínio da consciência e quais se retiram pouco a pouco para o inconsciente. O ego é responsável pela retenção de conteúdos na consciência e também pode eliminar conteúdos da consciência deixando de os refletir. Para empregar o termo de Freud, que Jung considerou útil, o ego pode reprimir conteúdos que não lhe agradam ou que considera intoleravelmente penosos ou incompatíveis com outros conteúdos. Também pode recuperar conteúdos da armazenagem no inconsciente, isto é, do banco de memória, desde que não estejam bloqueados por mecanismos de defesa, como a repressão, os quais mantêm os conflitos intoleráveis fora de alcance e têm uma ligação associativa suficientemente forte com o ego, isto é, foram aprendidos com suficiente solidez. O ego não é fundamentalmente constituído e definido pelos conteúdos adquiridos da consciência, tais como as identificações momentâneas ou mesmo crônicas. É algo como um espelho ou um ímã que segura um conteúdo num ponto focal da consciência, mas também quer e age. Como centro vital da consciência, precede a aquisição da linguagem, a identidade pessoal e até o conhecimento de um nome pessoal. As aquisições subsequentes, como o reconhecimento do próprio rosto e nome, são conteúdos que se aglomeram em torno desse centro de consciência e têm o efeito de definir o ego e ampliar a sua faixa de comando executivo e autoconhecimento. Fundamentalmente, o ego é um centro virtual de percepção consciente que existe, pelo menos, desde o nascimento. O olho que vê e sempre viu o mundo desde essa vantajosa posição, desde esse corpo, desde esse ponto de vista individual. Em si mesmo, não é nada, quer dizer, não é uma coisa. Portanto, é algo sumamente esquivo e impossível de imobilizar. Pode-se até negar que ele exista, e, no entanto, está sempre presente. Não é o produto de criação, crescimento ou desenvolvimento, é inato. Embora possa ser mostrado que se desenvolve e adquire vigor desse ponto em diante, através de colisões com a realidade, ver adiante. O seu núcleo é dado. Chega com a criança recém-nascida. Da forma como Jung descreve a psique, existe uma rede de associações entre os vários conteúdos da consciência. Todos eles estão ligados direto ou indiretamente à agência central, o ego. O ego é o centro da consciência, não só geográfica, mas também dinamicamente. É o centro de energia que movimenta os conteúdos da consciência e os organiza por ordem de prioridade. O ego é o locus da tomada de decisões e do livre-arbítrio. Quando digo estou indo aos Correios, o meu ego tomou uma decisão e mobiliza a energia física e emocional necessária para cumprir a tarefa. O ego conduz-me aos Correios e faz-me chegar lá. É o executivo que fixa as prioridades. Vá aos Correios e não se deixe levar pelo seu desejo de ir passear no parque. Embora o ego possa ser visto como centro de toda conduta interesseira, egoísmo,
Ele é também o do altruísmo. Em e de si mesmo, o ego, tal como Jung o entendeu e descreveu, é moralmente neutro, não uma coisa ruim, como ouvimos ser citado em linguagem vulgar. Oh, ele tem um tal de ego. Mas uma parte necessária da vida psicológica humana. O ego é o que separa os humanos de outras criaturas da natureza que também possuem consciência. É também o que separa o ser humano individual de outros seres humanos. É o agente individualizante da consciência humana. O ego focaliza a consciência humana e confere à nossa conduta consciente sua determinação e direção. Por que temos um ego? Possuímos a liberdade para fazer escolhas que podem desafiar os nossos instintos de autopreservação, propagação e criatividade. O ego contém a nossa capacidade para dominar e manipular vastas somas de material dentro da consciência. É um poderoso imã associativo e um agente organizacional. Uma vez que os humanos possuem tal força no centro da consciência, eles estão aptos a integrar e dirigir grandes quantidades de dados. Um ego forte é aquele que pode obter e movimentar de forma deliberada grandes somas de conteúdo consciente. Um ego fraco não pode fazer grande coisa desse gênero de trabalho e sucumbe mais facilmente a impulsos e reações emocionais. Um ego fraco é facilmente distraído e, por consequência, carece de foco e motivação consistente. É possível para os humanos permanecerem conscientes mesmo que suspendam boa parte do funcionamento normal do ego. Pelo exercício da vontade, podemos dirigir-nos para ser passivos e inativos e observar simplesmente o mundo interior ou exterior como uma máquina fotográfica. Normalmente, porém, não é possível manter por muito tempo uma consciência observacional volitivamente restringida, porque o usual é o ego e a psique que o integra serem rapidamente envolvidos pelo que está sendo observado. Quando assistimos a um filme, por exemplo, podemos começar simplesmente observando e recebendo pessoas e cenários. Mas não tardaremos em identificar-nos com esse ou aquele personagem e as nossas emoções não ativadas. O ego prepara-se para agir, e se a pessoa tem dificuldade em distinguir entre imagens cinematográficas e realidade, uma outra função do ego, ela pode ser tentada a enveredar por um comportamento físico. O corpo é então mobilizado e o ego visa a um determinado curso de ação e intenta concretizá-lo. Com efeito, os filmes são estruturados de modo que os espectadores tomem emocionalmente partido e o apoiem, seja o que for que um determinado personagem estiver fazendo ou sentindo. Envolvido desse modo, o ego é ativado como centro de desejos, esperanças e talvez até intenções. É concebível que uma pessoa resolva tomar uma importante decisão em sua vida enquanto vê um filme, em consequência dos sentimentos e pensamentos gerados na consciência por essas imagens. Sabe-se de pessoas que saíram de um cinema e tornaram-se violentas ou lascivas como resultado direto do impacto do filme. O ego foi aliciado pela emoção, identificação e desejo, e usa sua função diretiva e energia para atuar. Como fica evidenciado, a liberdade do ego é limitada. Ele é facilmente influenciado por estímulos psíquicos internos e ambientais externos. O ego pode responder a um estímulo ameaçador, pegando em armas e defendendo-se, ou pode ser ativado e estimulado por um irresistível impulso interior para criar, amar ou desejar vingar-se. Também pode reagir ao impulso do ego, isto é, de um modo narcisista. Pode, assim, ver-se dominado por uma necessidade de vingança, por exemplo. A consciência vígil é enfocada, pois, pelo registro do ego de estímulos e fenômenos internos e ambientais e pela colocação do corpo em movimento. As origens do ego, repetindo, situam-se antes dos primeiros dias da infância. Até mesmo um bebê de meses nota a ocorrência de mudanças em seu meio ambiente, algumas das quais lhe parecem agradáveis e estende os braços para agarrá-las.
Esses sinais precoces da intencionalidade de um organismo são provas evidentes no tocante às raízes primordiais do ego, a egoidade do indivíduo. Refletir sobre a natureza e essência desse eu leva a profundas indagações psicológicas. O que é fundamentalmente o ego? O que eu sou? Jung diria simplesmente que o ego é o centro da consciência. O eu sente, talvez ingenuamente, que sua existência é eterna. Até mesmo noções sobre vidas anteriores adquirem, por vezes, um timbre de verdade e de realidade. É uma questão em aberto se o eu muda essencialmente ao longo de uma vida. O eu que chorou pela mãe aos 2 anos não é o mesmo eu que chora por um amor perdido aos 45 anos ou pelo falecimento de um cônjuge aos 85 anos. Embora muitas características do ego claramente se desenvolvam e mudem, sobretudo no que se refere à cognição, autoconhecimento, identidade psicossocial, competência, etc., uma pessoa mantém, se apercebe de uma importante continuidade do núcleo do ego. Muitas pessoas ficam emocionadas ao descobrir a criança que existe dentro delas. Isso nada mais é do que o reconhecimento de que a pessoa que eu era como criança é a mesma pessoa que sou como adulto. Provavelmente, o núcleo essencial do ego não muda ao longo da vida. Isso talvez pudesse explicar também a forte intuição e convicção de muitas pessoas de que esse núcleo do ego não desaparece como morte física, mas ou vai para um lugar de eterno repouso, céu nirvana, ou renasce numa outra vida no plano físico, a reencarnação. Uma criança diz pela primeira vez eu, por volta dos 2 anos. Até então, ela refere a si mesma na terceira pessoa ou pelo nome Dudu quer ou Tininha vai. Quando uma criança é capaz de dizer eu e pensar em referência a si mesma, colocando-se conscientemente no centro de um mundo pessoal e atribuindo a essa posição um específico pronome na primeira pessoa, ela deu um grande salto para diante em consciência. Mas isso não é, em absoluto, o nascimento do ego primordial. Muito antes disso, consciência e comportamento foram organizados em torno de um centro virtual. O ego existe claramente antes de podermos referirmos a ele de uma forma consciente e reflexiva, e o processo de aprender a conhecê-lo é gradual e prossegue ao longo da vida inteira. O processo de aquisição da consciência de si mesmo passa por muitas etapas, desde a infância até a idade adulta. Uma dessas etapas é descrita por Jung como certo detalhe em memórias, sonhos, reflexões. Quando fala a respeito de sair de uma nuvem aos 13 anos de idade e perceber pela primeira vez, agora sou eu mesmo. É em virtude dessa capacidade para realizar um alto nível de conhecimento de si mesmo e de compreensão das razões para o seu próprio comportamento, ou seja, um ego autorreflexivo, que a consciência humana difere da consciência animal, pelo menos até onde chegam os nossos atuais conhecimentos. Essa diferença é atribuível não só à capacidade verbal humana, a qual nos dá não só a competência para falar sobre o eu, que sabemos que somos, e enriquecer, assim, a sua complexidade, mas também para exercer a pura função autorreflexiva presente na consciência humana. Essa função é pré-linguística e pós-linguística. Consiste na pessoa saber que é e mais tarde que morrerá. Em virtude de termos um ego, esse espelho embutido na consciência, podemos saber que somos o que somos. Outras espécies animais também desejam claramente viver e controlar seu meio ambiente, e dão provas evidentes de emoção e consciência, assim como de intencionalidade, comprovação da realidade, autocontrole e muito mais que associamos a uma função do ego. Mas os animais não têm, ou têm muito menos dessa função autorreflexiva dentro da consciência, têm menos ego. Sabem eles que morrerão individualmente, que são indivíduos distintos. É duvidoso. O poeta Rilke sustentou que os animais não enfrentam a morte do modo que os humanos a enfrentam, e isso dá-lhes a vantagem de viver mais plenamente no momento presente.
Os animais não têm consciência de si mesmos, do mesmo modo que os humanos, e sem linguagem não pode expressar com qualquer grau de refinamento a autoconsciência que porventura tenham, nem diferenciar-se de outros com a espécie de ferramentas linguísticas que os humanos possuem. Depois de um certo ponto no desenvolvimento, o ego humano e a consciência humana passam a ser largamente definidos e moldados pelo mundo cultural em que a pessoa cresce e é educada. E isso constitui uma camada ou invólucro, da mesma forma do ego em torno do ego central. À medida que uma criança cresce numa cultura e aprende suas formas e hábitos por intermédio de interações familiares e experiências educacionais na escola, o invólucro de seu ego vai ficando cada vez mais espesso. Jung refere-se a essas duas características do ego como personalidade número 1, personalidade número 2. A personalidade número 1 é o ego nuclear inato e a personalidade número 2 é a camada culturalmente adquirida do ego que cresce no transcorrer do tempo. Alguns conteúdos específicos da consciência do ego de uma pessoa podem apresentar considerável grau de estabilidade ao longo do tempo. O próprio nome de uma pessoa é usualmente uma característica estável da consciência. Pode até parecer, depois de certo ponto, estar permanentemente soldada ao ego. Embora um nome seja um tratamento impessoal e pertença à arena pública como parte de uma persona, ver o capítulo 5. Quando é proferido pelos pais ou um filho ou ser amado, ele toca os mais íntimos lugares do nosso sentimento como pessoa. Deve, entretanto, ser ainda reconhecido que um nome é um artefato cultural e, como tal, está menos solidamente vinculado ao ego do que, por exemplo, o corpo. Pessoas têm mudado seus nomes e continuaram sendo as mesmas pessoas. Até hoje, ninguém mudou completamente de corpo para ver se ainda é esse o caso. Se ou quando isso acontecer, descobriremos se o ego também transcende o corpo. Suspeito de que a resposta será que ele transcende efetivamente o corpo, muito embora sua relação com o corpo nos pareça tão completamente unida. Poderíamos ser tentados a definir o ego como a consciência de si mesmo do corpo como entidade atuante, individual, limitada e ímpar. Se a pessoa tivesse recebido um nome diferente, poder-se-ia argumentar, o seu eu essencial não seria diferente do que é. Mas se tivesse um corpo diferente, seria o seu ego essencialmente outro? O ego está enraizado profundamente num corpo, até muito mais do que em sua cultura. Mas até que ponto essa conexão é profunda, eis um ponto suscetível de debate. Não obstante, o ego teme profundamente a morte do corpo. É o medo de que a extinção do ego se siga ao desaparecimento do corpo. Segundo Jung, porém, o ego não está estritamente ligado à base somática. Em Aion, ele declara que o ego não é um fator simples ou elementar, mas um complexo que, como tal, não pode ser exaustivamente descrito. A experiência mostra que ele assenta em duas bases aparentemente diferentes, a somática e a psíquica. No pensamento de Jung, a psique não pode ser reduzida à mera expressão do corpo, o resultado da química do corpo ou de algum processo de natureza física, pois a psique também tem participação da mente ou espírito. A palavra grega nous capta melhor o pensamento de Jung sobre esse ponto e, como tal, pode transcender e, ocasionalmente, transcende a sua localização física. Em capítulos subsequentes, veremos com maior precisão como Jung deriva a psique de uma combinação de natureza física e espírito comumente transcendente, nous. Mas por agora, é suficiente notar que psique e corpo não são coincidentes, nenhum deriva do outro. Também o ego, que é predominantemente tratado por Jung como um objeto completamente psíquico, só em parte repousa numa base somática. O ego está baseado no corpo somente no sentido de que experimenta a unidade com o corpo, mas o corpo que o ego experimenta é psíquico. É uma imagem do corpo e não o próprio corpo. O corpo é experimentado a partir da totalidade de percepções endossomáticas, ou seja,
a partir do que a pessoa pode conscientemente sentir do corpo. Essas percepções do corpo são produzidas por estímulos endossomáticos, dos quais somente alguns transpõem o limiar da consciência. Uma considerável proporção desses estímulos ocorre inconscientemente, isso é, subliminarmente. O fato de serem estímulos subliminares não significa necessariamente que o seu status seja de mera natureza fisiológica, como tampouco seria verdadeiro a propósito de um conteúdo psíquico. Por vezes são capazes de transpor o limiar, ou seja, de se converter em percepções, mas não há dúvida de que uma vasta proporção desses estímulos endossomáticos são simplesmente incapazes de consciência e tão elementares que não há razão alguma para atribuir-lhes uma natureza psíquica. Na passagem acima, observamos que Jung traça a linha da fronteira da psique para incluir a consciência do ego e o inconsciente, mas não a base somática como tal. Muitos processos fisiológicos nunca transitam para a psique, nem mesmo para a psique inconsciente. Em princípio, são incapazes de se tornar alguma vez conscientes. É evidente que o sistema nervoso simpático, por exemplo, é em maior parte inacessível à consciência. Quando o coração pulsa, o sangue circula e os neurônios disparam. Alguns processos somáticos, mas não todos, podem tornar-se conscientes. Não está claro em que medida a capacidade do ego para penetrar na base somática pode ser desenvolvida. Yogis treinados afirmam ser capazes de exercer considerável controle sobre processos somáticos. Ficaram conhecidos por querer a própria morte, por exemplo, e ter simplesmente paralisado o coração por sua livre e espontânea vontade. A capacidade de um yogi para mudar a temperatura superficial da palma da mão, a sua vontade foi testada e verificada. Ele podia deliberadamente alterá-la por 10 ou 20 graus. Isso demonstra uma considerável capacidade para penetrar e controlar o corpo, mas ainda deixa muito território intocado. Até que profundidade da subestrutura celular pode o ego penetrar? Pode um ego treinado reduzir um tumor canceroso, por exemplo, ou dominar eficazmente a hipertensão? Muitas indagações subsistem. Cumpre ter em mente que existem dois limiares. O primeiro separa a consciência do inconsciente, o segundo separa a psique, consciente e inconsciente, da base somática. Discutirei esses limiares em maior detalhe em capítulos ulteriores, mas deve ser assinalado desde agora que se trata de amplos limiares, os quais devem ser concebidos como fronteiras fluídas, não como barreiras fixas e rígidas. A psique para Jung abrange a consciência e o inconsciente, mas não inclui todo o corpo em sua dimensão puramente fisiológica. O ego sustenta Jung. Está baseado na soma psíquico, isto é, uma imagem do corpo. A psique para Jung abrange a consciência e o inconsciente, mas não inclui todo o corpo em sua dimensão puramente fisiológica. O ego sustenta Jung. Está baseado no soma psíquico, isto é, numa imagem do corpo e não no corpo por si. Portanto, o ego é essencialmente um fator psíquico. A localização do ego. Todo o território da psique é quase completamente coincidente com a extensão potencial do ego. A psique, conforme Jung a define nessa passagem, está restringida por e delimitada a onde o ego pode, em princípio, chegar. Isto não significa, entretanto, que a psique e o ego são idênticos, uma vez que a psique inclui o inconsciente e o ego está mais ou menos limitado à consciência. Mas o inconsciente é, pelo menos, potencialmente acessível ao ego, mesmo se o ego na realidade não tenha muita experiência de contatos com ele. A questão aqui é que a própria psique tem um limite, e esse limite é o ponto em que os estímulos ou conteúdos extras psíquicos não podem mais, em princípio, ser conscientemente experimentados. Na filosofia kantista de que Jung era adepto,
essa entidade não experimentável é denominada a Ding en sich, a coisa em si mesma. A experiência humana é limitada, a psique é limitada. Jung não era panpsiquista, ou seja, alguém que afirma que a psique está em toda parte e organiza tudo. O corpo situa-se fora da psique e o mundo é muitíssimo maior do que a psique. Devemos evitar, entretanto, impor uma precisão exagerada ao uso de terminologia por Jung, sobretudo em termos tais como psique e inconsciente. Caso contrário, criaremos noções muito compactas e rigorosas, onde Jung deixou deliberadamente lacunas e aberturas. A psique não é precisamente coextensiva com o território combinado, consciente e inconsciente, nem está exatamente limitada à extensão do ego. Nas margens, onde psique e soma se juntam e onde psique e mundo se encontram, existem nuances de dentro fora. Essas áreas cinzentas foram qualificadas por Jung de psicoide. Trata-se de uma área cujo comportamento se assemelha ao da psique, mas que não é de todo psíquica. É quase psíquica. Nessas áreas cinzentas encontram-se enigmas psicossomáticos, como, por exemplo, de que modo mente e corpo se influenciam mutuamente? Onde uma termina e a outra começa? Essas questões ainda não foram respondidas. Jung traça essas sutis distinções da passagem de Ion, onde descreve a base psíquica do ego nos seguintes termos. Por um lado, o ego apoia-se no campo total da consciência e, por outro, na soma total de conteúdos inconscientes. Estes enquadram-se em 3 grupos. Primeiro, os conteúdos temporariamente subliminares que podem ser reproduzidos voluntariamente, a memória. Segundo, os conteúdos inconscientes que não podem ser reproduzidos voluntariamente. Terceiro, os conteúdos que são totalmente incapazes de se tornar conscientes. Esse terceiro grupo deveria, por definições anteriores, ser deixado fora do domínio da psique, e Jung, não obstante, colocou aqui dentro do inconsciente. É evidente ter ele visto que o inconsciente atinge um lugar onde já não é mais psique e penetra em regiões não psíquicas, isto é, no mundo para além da psique. E, no entanto, para uma certa distância, pelo menos, esse mundo não psíquico está situado dentro do inconsciente. Neste ponto, acercamo-nos das fronteiras de grandes mistérios, a base para a percepção extrapsíquica, a sincronicidade, as curas milagrosas do corpo e outros. Como cientista, Jung tinha que fornecer argumentos e provas para hipóteses tão audaciosas quanto a existência do inconsciente, em seus aspectos tanto pessoais quanto coletivos. Ele meramente alude aqui a esses argumentos, os quais são desenvolvidos em grande detalhe em outras obras. O grupo 2 pode ser inferido na irrupção espontânea na consciência de conteúdos subliminares. Aí se descreve como os complexos afetam a consciência. O grupo 3 é hipotético, é uma inferência lógica dos fatos subjacentes no grupo 2. Certos padrões sistemáticos nos complexos levaram Jung a formular a hipótese dos arquétipos. Se certos efeitos são suficientemente fortes e persistentes, um cientista formula uma hipótese que, espera-se, explique os efeitos e conduza novas investigações. O ego, prossegue Jung no Ion, assenta em 2 bases, uma somática, corpórea, e uma psíquica. Cada uma dessas bases é constituída de múltiplas camadas e existe parcialmente na consciência, mas sobretudo no inconsciente. Dizer que o ego assenta em ambas é dizer que as raízes do ego mergulham no inconsciente. Em sua estrutura superior, o ego é racional, cognitivo e orientado para a realidade, mas em suas camadas mais profundas e escondidas está sujeito ao fluxo da emoção, fantasia e conflito, e às intrusões dos níveis físico e psíquico do inconsciente. O ego pode, portanto, ser facilmente perturbado por problemas somáticos e por conflitos psíquicos.
entidade puramente psíquica, centro vital da consciência, sede da identidade e da volição, o ego, em suas camadas mais profundas, é vulnerável a perturbações oriundas de muitas fontes. Como sublinhei acima, o ego deve ser distinguido do campo da consciência, onde está alojado e para o qual constitui o ponto focal de referência. Escreve Jung: quando digo que o ego fica no campo total da consciência, não quero com isso significar que ele consiste nisso. Se assim fosse, seria impossível distingui-lo no campo da consciência como um todo. Tal como William James, que distinguiu entre o eu e o a mim, Jung descreve uma diferença entre o ego e o que James chamou a corrente da consciência. O ego é um pouco que mergulha na corrente de consciência e pode separar-se desta ao dar-se conta de que ela é algo diferente de si mesmo. A consciência não está totalmente sob o controle do ego, mesmo que se coloque a uma distância suficiente dele para observar e estudar o seu fluxo. O ego movimenta-se no interior do campo da consciência, observando, selecionando, dirigindo a atividade motora até uma certa medida, mas ignorando também uma considerável soma de material que a consciência está, por outro lado, tomando em consideração. Se conduzirmos um automóvel por uma estrada que nos é familiar, a atenção do ego desviar-se é frequentemente ocupar-se-á de todos os assuntos alheios à condução. Chegamos sãos e salvos ao nosso destino, tendo superado sinais de trânsito e numerosas situações perigosas de tráfego, e perguntando aos nossos botões como foi que conseguimos chegar lá. O foco da atenção estava em outro lugar. O ego divagara e entregara a condução do carro à consciência não egóica. Nesse meio tempo, a consciência apartada do ego está constantemente monitorando, captando, processando e reagindo à informação. Se ocorrer uma crise, o ego retorna e assume o comando. O ego concentra-se muitas vezes numa lembrança, num pensamento ou sentimento, ou em planos que extraiu da corrente de consciência. Deixa outras operações de rotina para uma consciência habituada. Essa separatibilidade do ego e da consciência é uma forma atenuada e não patológica de dissociação. O ego pode, em certa medida, dissociar-se da consciência. Embora um ego rudimentar ou primitivo pareça estar presente desde os mais recuados momentos de consciência, como uma espécie de centro virtual ou ponto focal, ele cresce e desenvolve-se em importantes aspectos durante a infância. Escreve Jung: embora suas bases sejam relativamente desconhecidas e inconscientes, psíquicas e somáticas, o ego é um fator consciente por excelência. É mesmo adquirido empiricamente falando ao longo da vida do indivíduo. Parece surgir, em primeiro lugar, da colisão entre o fator somático e o meio ambiente, e uma vez estabelecido como um sujeito, continua a desenvolver-se em consequência de sucessivas colisões com os mundos exterior e interior. O que faz o ego crescer, segundo Jung, é o que ele designa por colisões. Por outras palavras, conflito, dificuldades, angústias, penas, sofrimento. São estes os fatores que levam o ego a desenvolver-se. As condições exigidas a uma pessoa para adaptar-se a ambientes físicos e psíquicos apoiam-se num centro potencial da consciência e fortalecem a sua capacidade para funcionar, com o objetivo de fazer convergir a consciência e mobilizar o organismo numa direção específica. Como centro virtual da consciência, o ego é inato, mas como centro real e efetivo, deve sua estrutura àquelas colisões entre o corpo psicofísico e um meio ambiente que exige resposta e adaptação. Uma quantidade moderada de conflito com o meio ambiente e certa dose de frustração são, portanto, as melhores condições para o crescimento do ego. Essas colisões podem, porém, ser catastróficas e acarretar sérios danos à psique. Nesse caso, o ego nascente não é fortalecido, mas, pelo contrário, comprometido
e tão severamente traumatizado que o seu funcionamento ulterior é radicalmente deteriorado. Maus tratos a crianças e traumas sexuais na infância são exemplos de tais catástrofes psíquicas. Por causa delas, o ego está com frequência permanentemente danificado em seus registros psíquicos inferiores. No plano cognitivo, pode ser capaz de funcionar normalmente, mas em suas partes menos conscientes, o tumulto emocional e a ausência de uma estrutura coesa criam severos distúrbios de caráter e tendências dissociativas. Tais egos não são apenas vulneráveis numa acepção normal, como são todos os egos, mas também são frágeis e hiperdefensivos. Fragmentam-se facilmente sob estresse emocional e tendem, portanto, a recorrer a defesas primitivas, mas muito poderosas, para colocar um muro entre eles e o mundo e proteger a psique de intrusões e possíveis danos. Tais pessoas não podem confiar nas outras. Paradoxalmente, também se mostram decepcionadas a todo instante e seriamente desapontadas pelos outros e a vida em geral. Pouco a pouco, essas pessoas isolam-se do meio circundante, que é percebido como insuportavelmente ameaçador, e vivem suas vidas em isolamento defensivo. O ego nascente poderia ser descrito como um grito infantil de angústia, assinalando uma discrepância entre necessidade e satisfação. A partir daí, começa a desenvolver-se e acaba por tornar-se finalmente mais complexo. No momento em que o ego de uma criança de 2 anos está dizendo não a todo mundo, ele não está apenas enfrentando desafios ambientais, mas já está tentando mudar ou controlar muitos aspectos do seu ambiente. O ego dessa pessoa pequena está muito atarefado em fortalecer-se através da criação de numerosas colisões, e esses não e não quero são exercícios que fortalecem o ego como entidade separada e como um forte centro interior de vontade, intencionalidade e controle. Um ego que adquiriu autonomia na infância também sente que a consciência pode ser dominada e dirigida à vontade. A circunspecção característica da pessoa manifestantemente ansiosa é uma indicação de que o ego não alcançou plenamente esse nível de confiante autonomia. Mais fraqueza e flexibilidade são possíveis quando o ego adquiriu um grau de controle suficiente para assegurar a sobrevivência e a satisfação de necessidades básicas. A noção de Jung de desenvolvimento do ego, em consequência de colisões com o meio ambiente, oferece um modo criativo de considerar o potencial em todas essas inevitáveis experiências humanas de frustração em face de um ambiente hostil. Quando o ego tenta aplicar sua vontade, encontra uma certa medida de resistência do meio ambiente. E essa colisão é bem conduzida, o resultado será o crescimento do ego. Esse insight também nos adverte contra a tentativa de fornecer excessivo isolamento para uma criança diante das investidas de uma realidade repleta de desafios. Para estimular o crescimento do ego, um ambiente permanentemente climatizado e superprotetor não oferece nada de útil. Tipos psicológicos. Um breve exame da teoria de Jung de tipos psicológicos também pertence a este capítulo sobre consciência do ego. Os organizadores da edição em língua inglesa das obras completas de Jung Collected Works, citam Jung em sua nota introdutória para tipos psicológicos, quando dizem que consideram essa obra uma psicologia da consciência encarada do que poderia ser chamado um ângulo clínico. E as 4 funções, o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição, têm uma forte influência sobre a orientação do ego, quando este empreende a realização de suas tarefas e requisitos de adaptação. A disposição inata do ego nuclear para assumir uma dessas atitudes e funções forma sua postura característica em face do mundo e no tocante à assimilação da experiência.
As colisões com a realidade despertam a nascente potencialidade do ego e desafiam-se no relacionar-se com o mundo. Tais colisões também interrompem a participação mística da psique no mundo à sua volta. Uma vez desperto, o ego deve adaptar-se à realidade por quaisquer meios disponíveis. Jung elaborou a teoria segundo a qual existem 4 de tais meios ou funções do ego, cada uma das quais pode ser orientada por uma atitude introvertida, isto é, voltada para dentro, ou extrovertida, voltada para fora. Após a ocorrência de uma certa soma de desenvolvimento do ego, a tendência inata da pessoa para orientar-se para o mundo interior e exterior revelar-se-á de certos modos definidos. Argumentou Jung que o ego tem uma tendência inata, genética, para preferir um determinado tipo de combinação de atitude e função, e para confiar secundariamente numa outra combinação complementar para equilíbrio, com uma terceira e uma quarta ficando menos usadas, por conseguinte, menos acessíveis e desenvolvidas. As combinações constituem o que ele designou por tipos psicológicos. Por exemplo, uma pessoa nasce com a tendência inata para assumir uma atitude introvertida em relação ao mundo. Isso manifesta-se primeiro como timidez na criança e mais tarde desenvolve-se numa preferência por explorar interesses solitários, como a leitura e o estudo. Se isso se combinar, então, com uma tendência inata para adaptar-se ao seu meio, usando a função de pensar, essa pessoa vai ser naturalmente propensa a exercer atividades relacionadas com a ciência e a erudição que combinam com essas tendências. Em tais domínios, essa pessoa tem um bom desempenho, sente-se confiante e satisfeita por trabalhar de um modo que é inteiramente compatível com a sua própria natureza. Em outras áreas, como o estabelecimento de relações sociais ou a venda de assinaturas de jornais de porta em porta, essa orientação do pensamento introvertido é muito menos útil e a pessoa sente-se perdida, dominada muitas vezes por considerável constrangimento e estresse. Se a pessoa nasceu numa cultura que tem mais apreço pela atividade extrovertida do que pela introvertida, ou numa família que reforça negativamente a introversão, o ego é compelido a adaptar-se ao meio desenvolvendo a extroversão. Isto é feito a um alto preço. A pessoa introvertida não tem outra saída senão aceitar conviver com o estresse psicológico crônico para que tal adaptação funcione. Como essa adaptação do ego não ocorreu naturalmente, ela também chama a atenção do observador como artificial. Não funciona muito bem, mas no entanto é necessária. Uma tal pessoa funciona com uma desvantagem, assim como o extrovertido natural estaria em desvantagem numa cultura introvertida. Diferenças tipológicas entre pessoas podem levar a conflitos sérios no seio de famílias e grupos. Filhos que são tipologicamente diferentes de seus pais são com frequência incompreendidos e podem ser coagidos a adotar uma falsa tipologia que se harmonize com as preferências parentais. O filho com o perfil tipológico correto será o preferido e tornar-se-á o favorito. Isso prepara o terreno para a rivalidade e a inveja entre irmãos. Cada filho numa grande família será, do ponto de vista tipológico, um pouco diferente dos demais, assim como os pais também costumam ser. Os extrovertidos podem enturmar contra os introvertidos, e os introvertidos não são bons em formar grupos e equipes. Por outro lado, os introvertidos são melhores em esconder-se. Se as diferenças de tipos podem ser reconhecidas como um valor positivo e apreciado, pode haver um grande enriquecimento na vida familiar e nos grupos políticos. Aquilo com que uma pessoa pode contribuir será considerado benéfico por outras, justamente porque elas não estão sintonizadas, do mesmo comprimento de onda. Reconhecimento e apreciação positiva de diferenças tipológicas podem formar a base para o
pluralismo criativo na vida familiar e cultural. Essa combinação de uma função superior e de uma atitude preferida constitui a melhor arma do ego para adaptar-se e interagir nos mundos interior e exterior. A quarta função inferior, por outro lado, é a menos acessível para a utilização do ego. A função secundária é, logo depois da função superior, a de maior utilidade para o ego. E as funções superior e secundária, em combinação, são as mais frequentes e eficazmente usadas para orientação e realização. Por via de regra, uma dessas duas melhores funções é extrovertida e a outra introvertida. A função extrovertida dando uma leitura da realidade externa e a função introvertida fornecendo informações sobre o que está acontecendo interiormente. O ego usa essas duas ferramentas para, da melhor maneira de que é capaz, controlar e transformar os mundos interior e exterior. Muito do que sabemos por experiência a respeito de outras pessoas e, na verdade, muito do que acabamos por reconhecer como sendo as nossas próprias personalidades não pertence à consciência do ego. A vitalidade que uma pessoa comunica, as reações espontâneas e as respostas emocionais aos outros e à vida, a explosão de humor e as disposições de ânimos e acessos de tristezas, as enigmáticas e desconcertantes complicações da vida psicológica, todas essas qualidades e atributos podem ser imputados a outros aspectos da psique e não à consciência do ego como tal. Assim, é incorreto pensar no ego como sendo equivalente à pessoa toda. O ego é simplesmente um agente, um foco de consciência, um centro de percepção sensível. Podemos atribuir-lhe ou qualidades demais ou qualidades de menos. Liberdade pessoal. Uma vez que o ego tenha obtido suficiente autonomia e uma certa medida de controle sobre a consciência, o sentimento de liberdade pessoal torna-se uma forte característica da realidade subjetiva. Ao longo de toda a infância e adolescência, a gama de liberdade pessoal é testada, desafiada e expandida. Tipicamente, uma pessoa jovem vive com a ilusão de possuir muito maior autodomínio e livre-arbítrio do que é psicologicamente verdadeiro. Todas as limitações à liberdade parecem ser impostas de fora, da sociedade e de regulamentações externas, e percebe-se muito pouco até que ponto o ego é controlado em igual medida de dentro. Uma reflexão mais atenta revela que somos tão escravos da nossa própria estrutura de caráter e demônios interiores quanto da autoridade externa. Com frequência, isso só vem a ser percebido na segunda metade da vida, quando tipicamente ocorre uma consciência cada vez mais nítida de que somos os piores inimigos, os nossos mais implacáveis críticos e os que mais exigimos de nós próprios em nosso próprio trabalho. O destino é tecido de dentro, assim como ditado de fora. Jung tem algumas reflexões provocadoras de meditação a oferecer sobre a questão de saber até que ponto a vontade é realmente livre. Como veremos nos capítulos seguintes, o ego é apenas uma pequena parte de um mundo psicológico muito mais amplo, tal como a Terra é uma pequena parte do sistema solar. Saber que a Terra gira ao redor do Sol é semelhante a tomar conhecimento de que o ego gravita em torno de uma entidade psíquica maior, o si mesmo, o self. Ambos os insights são perturbadores e desestabilizadores para a pessoa que colocou o ego no centro. A liberdade do ego é limitada. Dentro do campo da consciência, o ego tem, como dizemos, livre-arbítrio. Escreve Jung. Mas não atribuo a isso qualquer significado filosófico, apenas o bem conhecido fato psicológico de livre escolha, ou melhor dizendo, o sentimento subjetivo de liberdade. O centro do seu próprio domínio, a consciência do ego, dispõe de uma certa e evidente liberdade. Mas qual é a sua extensão?
E em que grau fazemos nossas escolhas na base de condicionamento e hábito? Escolher uma Coca em vez de uma Pepsi reflete uma medida de liberdade, mas, de fato, essa escolha está limitada por um breve condicionamento como a publicidade e pela existência ou ausência de outras alternativas. Uma criança pode ser encorajada a exercitar o livre-arbítrio e a efetuar discriminações, oferecendo-lhe uma escolha entre 3 tipos de camisas, por exemplo. O ego da criança sente-se gratificado, pois está livre para escolher aquela que quer. Entretanto, a vontade da criança é limitada por muitos fatores. O sutil desejo de agradar ao pai ou à mãe, ou inversamente, o desejo de rebelar-se contra ele ou ela, pela gama de possibilidades oferecidas, pelas pressões e exigências dos seus iguais. A nossa real gama de livre-arbítrio é como a da criança, limitada por hábito, pressão, disponibilidade, condicionamento e muitos outros fatores. Nas palavras de Jung, assim como o de nosso livre-arbítrio colide com a necessidade do mundo exterior, também encontra seus limites fora do campo da consciência, no subjetivo mundo interior, onde entra em conflito com os fatos do si mesmo. O mundo exterior impõe limitações políticas e econômicas, mas os fatores subjetivos limitam igualmente o nosso exercício da livre escolha. Em termos gerais, é o conteúdo do inconsciente que reduz o livre-arbítrio do ego. O apóstolo Paulo expressou isso classicamente quando confessou: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o fazê-lo. Os demônios da contradição conflitam com o ego. Jung concorda. Assim como circunstâncias e eventos externos nos acontecem e limitam a nossa liberdade, também o si mesmo age sobre o ego como uma ocorrência objetiva, de que o livre-arbítrio pode fazer muito pouco para alterar. Quando a psique toma conta do ego como uma incontrolável necessidade interna, o ego sente-se derrotado e tem que enfrentar a exigência de aceitar sua incapacidade para controlar a realidade interna. Assim como tem de chegar a essa conclusão a respeito dos mais amplos mundos sociais e físicos circundantes. A maioria das pessoas, no decorrer de suas vidas, acaba percebendo que não pode controlar o mundo exterior, mas são muito poucas as que adquirem consciência de que seus processos psíquicos internos tampouco estão sujeitos ao controle do ego. Com essas considerações, começamos ingressando no território do inconsciente. Nos próximos capítulos, descreverei a visão de Jung das áreas inconscientes da psique humana, as quais constituem de longe a vasta maioria do seu território.